Olá, pessoal. Eu construí essa planilha do Google Planilhas. É uma planilha que funciona online. Então, pedi para o Gemini, que é a inteligência artificial aqui do Google, gerar alguns dados fictícios. Então, eu tive cuidado também de alterar aqui os números para não coincidir com nenhum número real e trazer aqui algumas linhas para a gente poder simular algumas consultas e treinar o SQL. O Google Planilhas, ele tem uma função chamada função query, da qual ele nos permite fazer uso de consultas SQL. Mas é uma adaptação, porque ele usa na realidade o Google API Visualization, então tem algumas diferenças de sintaxe aqui. Para sanar essas diferenças, eu fiz aqui na questão da referência, porque aqui ele entende por colunas, tá? Ele não entende por cabeçalho. Então eu fiz aqui uma conversão pela função e também na questão do from base aqui, da base de dados a que ele se refere, eu também fiz aqui uma alteração para que ele entenda automaticamente. Com isso, a gente vai poder digitar aqui na query de pesquisa a sintaxe definida como SQL, fazendo aqui a referência pelo nome do cabeçalho, que automaticamente a planilha já vai converter em segundo plano, sem que a gente veja o código, para letra da coluna. Também poderia me referir à coluna 1, coluna 2, né? Col 3, col 4 e assim por diante. Então aqui eu deixei alguns exemplos, tá, na sintaxe, a forma como a sintaxe do SQL funciona, como seria. Então aqui, selecione da planilha base, onde a data de entrada, então data da entrada seria o nome dessa coluna aqui, por exemplo. Seja igual ou maior a uma certa data ou menor ou igual a outra. Então é o que ele está dizendo aqui nessa query de pesquisa. Eh, Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui com base nas respectivas letras, tá? Então é a mesma forma de pesquisar, só que aqui ele está considerando o SQL, aqui ele está considerando a API de visualização do Google. Como eu falei, ele se referencia aqui à coluna D, e aqui, ó, ele não tem o from base, né? Ele não está se... Aliás, ele até está se referindo a essa planilha base, só que ele faz isso no próprio código. Então, ele faz isso aqui, ó, diretamente, tá? Então, ele já seta aqui. Então, quando a gente fizer uma pesquisa, aqui, seja na sintaxe do SQL ou na sintaxe do Google API Visualization, ele vai funcionar igualmente. Nos exemplos, então, aqui ele está trazendo todas, tá? Porque está em branco. Mas se eu fizer aqui, clicar aqui e pesquisar esse exemplo, por exemplo, aqui, ele já vai trazer que dentro dessas condições, onde a data da entrada é maior ou igual ao dia 15 de agosto e menor ou igual ao dia 16, só tem uma pessoa nessa situação, tá? Que aqui, então, é essa coluna. Se eu usar, por exemplo, aqui, pessoas que têm o telefone dessa forma, ele vai trazer só essa pessoa aqui. Da mesma forma, se eu colocar aqui, por exemplo, pessoas que contém o nome Silva. Então ele vai trazer aqui, como eu falei, esses dados são fictícios, tá? Foi gerado pela inteligência artificial. As pessoas que têm o nome Silva, Ana Silva, Fabrício Silva e assim por diante. Com isso, o que que a gente pode fazer? Vir aqui e digitar, por exemplo, uma consulta, tá? Então, select from base onde o nome é Silva. Tá, não quero Silva, eu quero, por exemplo, que contém o nome João. João. E aí ele vai trazer para mim quem contém o nome João. Ah, não quero quem contém o nome João, quero quem contém o nome João, or, então, o nome contém o nome João, ou contém o nome Maria. Então, um ou outro, aí ele vai trazer os dois, tá? Então, assim a gente pode fazer aqui a nossa query, construir e ir treinando, tá? Então, para todos os campos, a gente pode se referir ao cabeçalho, como eu também poderia me referir aqui, né? Então, a coluna B, onde B, e aqui, nome do cliente, né? Onde a coluna foi B. Ele entende das duas formas, aqui ele não modifica porque ele trouxe aqui da mesma forma, tá? Então, se eu voltar aqui, se eu voltar aqui. Então, tanto eu me referi à coluna B, que é a forma nativa, ou ao cabeçalho, dada essas, essas funções que a gente fez aqui o ajuste. Então, para quem quiser utilizar essa planilha, tem 680 dados para poder digitar a query e ir treinando aqui o SQL para ganhar mais familiaridade com a questão da linguagem, pode clicar aqui, fazer uma cópia e na cópia que você fizer, você vai conseguir fazer aqui a edição dos dados. Então, aqui existe a questão dos exemplos, tá? Que vocês podem selecionar e verificar como que a planilha funciona. Por exemplo, aqui, ó. Então, ele vai trazer onde é igual a Ana, Bruno e Carla. E aí, com base nesses exemplos, tem que estar em branco aqui, tá? Se tiver digitado aqui, ele vai considerar o que aqui estiver digitado ao invés daqui.
A hora que a gente limpa aqui essa célula em branco, né? Aí ele vai considerar esse exemplo, então ele procurou onde o nome é compatível com Ana, com Bruno e com Carla, tá? Então é uma forma da gente poder visualizar os exemplos e vir treinando com isso, né? Aqui, ó, então, coluna valor de venda é igual aqui, eu usei um número arbitrário daqui até aqui. Aí ele vai trazer todas as pessoas que têm vendas entre esse valor e esse valor, maior igual, menor igual. Então aí vocês podem verificar que aqui essas colunas satisfazem. Então é isso, pessoal. Quem precisar e quiser fazer uso da planilha, é só fazer uma cópia para poder treinar.